Olá, já te passou em alguma ocasião que tu has decidido empreender um projeto? Ou has decidido que queria viajar a um lugar específico, aprender um idioma? Ou quizá tu has decidido que queria cambiar de trabalho? Ou quizá empreender uma nova profissão ou uma nova carreira? Já te ocorrido? E sobretudo, já te passou de que tu, querendo tudo isso, de repente te das conta que deixas todo a medias? Ou quizá tu empeças, pero de repente, de la noche al dia, tu lo abandonas. Ou algumas vezes tu lo mantienes, pero de repente empiezas a sentir dentro de ti umas emoções de que não eres capaz ou que quizá isso seja para outra pessoa. Ou algumas ocasiões que passe de que tu empieces a escuchar uma vocecita em tu cabeça dizendo que tu não vales para isso para ser outro tipo de pessoa e que tu não tens essa capacidade. Que diablos é isso? Isso se chama resistência. O nome resistência pode ser confundido algumas vezes como diablillo, como ego ou como desviador. Eu quisiera explicar-te um pouco sobre o que quer dizer isso. Pero antes quisiera dar-te um exemplo. O exemplo seria uma bombilla, uma lâmpada. O exemplo de uma lâmpada é que em uma lâmpada há um polo positivo e um polo negativo. ¿Sí? Se tu coges um polo positivo e negativo e junta os dois a la vez, o que vai ocorrer? Um curto-circuito? Vai haver uma luz momentânea e se apaga. Não só se apaga, como se cai toda a eletricidade. Pero em cambio, como é o funcionamento de uma lâmpada? Uma lâmpada quer dizer que há um polo positivo e um polo negativo, e quando tu pones esses dois em uma resistência, essa resistência resiste, a qual vai manter essa eletricidade, essa energia, friccionando entre as duas, onde genera calor e depois luz. Assim funciona uma bombilha. Por lo tanto, para que haja luz, tem que haver resistência. Por que estou dizendo isso? Porque muitas vezes, quizá, tu não sepas a função da resistência em tu vida. Quizá, tu podes buscar formas de justificar-te em dizer que não estavas preparado, não era o momento, ou algumas vezes que tu não tens essa capacidade, isso são para outros tipos de pessoa, não nasceste para estudar, não sabes falar idiomas, agora não é o momento, a economia está mal. Podes usar muitas formas de justificar uma resistência em tu vida. Algumas vezes a resistência pode estar presente em tu vida de relação de pareja, pode estar presente em tu vida profissional, pode estar presente em tu relação com a economia, pode estar presente com tu relação com tu corpo, pode estar presente com tu própria visão e autoimagem personal. A resistência é algo que está presente na vida de todo ser humano. De hecho, para que uma pessoa possa revelar o potencial que tem que haver resistência. De hecho, é um dicho que suele dizer que todo que existe no mundo tem que existir duas vezes. A primeira vez existe como uma ideia, como um primeiro flash de pensamentos, na qual tu desejas algo e começas a criar. Pero depois, isso vai ter que ser levado à ação. E na ação haverão resistências, como te sientes, se te sientes com o conhecimento, se tens as condições, haverá resistências. E a resistência quer dizer que é algo natural para que possa manifestar essa energia. E com isso, eu quisiera falar um pouco sobre o que é a resistência. E quizá tu diga, pois eu não quero saber disso. E é verdade, a algumas pessoas não lhe interessa isso. Mas posso assegurar que todos nós outros estamos sendo influenciados por resistências em nossa vida. Os digo porque cada vez mais meu interesse atual é poder auxiliar pessoas que estão decididas a empreender novos caminhos em sua vida, seja um caminho de empreendimento, nesse caso empreender um novo negócio, um novo projeto, como empreender um processo de renovação em sua vida, seja uma relação, um projeto, seja em seu próprio crescimento personal. Então, el empreender sempre vai encontrar resistências por el caminho. De hecho, quando tu decides fazer um cambio de trabalho, encontrar resistências de tu própria crença interna, como também encontrar resistências de pessoas que te querem, que quizá te vão dizer o perigoso que és. Ou quando tu queres aprender um novo ofício, também vai ocorrer o mesmo. Quizá haverá resistências internas que vai dizer que tu não estás preparado e não eres capaz de fazer isso. Então, se a resistência está presente na vida de todas as pessoas,
E claro, para algumas pessoas chamam, diablillo interno, es el ego, não, isso que me desvia. Ou algumas vezes uma pessoa não dá nome, simplesmente se auto-justifica. Então, se quisera acompanhar-te em um processo em 3 passos, que quero falar sobre aspectos que podem afetar, sobretudo tu que estás aí do outro lado, que queira empreender um caminho, seja um empreendimento, um projeto ou algo de câmbio em tua vida atualmente. Isso se chama resistência. Então, como eu disse anteriormente, todo é criado 2 vezes. Primeiro, lo criamos na mente. Primeiro vem um pensamento. E desejo, em verdade, é pensar em direção a algo. Quando tu desejas algo é porque estás pensando em direção a algo. Então, claro, todo começa nesse mundo de energia, não? Porque de hecho, se tu queres atrapar um pensamento, não lo podes, não? De hecho, algumas vezes há pessoas que veem coisas sucederem que dizem, eu pensei nisso, pero claro, essa pessoa pensou, pero o outro lo hizo. Então, o primeiro passo é pensar, não? E esse pensamento o que vai fazer é que vai generar emoções, sentimentos, e quizá tu podes levá-lo à ação para hacer, ou quizá a resistência está justamente aí onde sientes. Quando tu começas a sentir o que pensaste, quizás são pensamentos de medo, te congelas. Outras pessoas quizá podem sentir motivação, chegou o momento, é a hora. Então, a resistência pode estar presente em algumas pessoas simplesmente quando pensam em algo, já sente e se congela. Outras pessoas não, vão sentir, se vão motivar e vão começar a ser, e quando abrem, encontrarão a resistência. Por quê? Encontraram problemas, situações, dificuldades. E aí, esse segundo passo, a criação da ação, é um segundo nível da criação, porque tu já estás levando ao segundo nível. Então, aí também encontrarás resistência. Muitas vezes a pessoa já está nesse segundo nível e quando já está para lograr algo, para chegar, também vem uma resistência, a pessoa abandona antes de lograr. E as pessoas que logram são as que conseguem romper essa resistência interna, criando uma resistência que trabalha a favor, não em contra. Então, esse fator é um fator que está presente em tua vida, em minha vida, na vida de todas as pessoas que estão debaixo do céu, em cima da terra. Então, essa resistência interna, a que aspecto nos pode bloquear, nos pode impedir e nos pode causar sofrimento? Bom, e antes de dizer o que pode causar, em que aspecto pode causar, eu quisiera comentar sobre que todo no mundo, absolutamente todo, tem um processo de expansão e contração. Eu já he falado isso em outros vídeos, pero sim é certo porque a vida existe, tem que haver movimento. E a resistência muitas vezes vai contra o movimento, já que a resistência algumas vezes resiste a que uno expanda ou que uno contraiga, não? E quando digo expansão e contração, também quero dizer mundo interno e mundo externo, sim? Todo, absolutamente todo tem esse movimento de expansão e contração no mundo. E como todos sabemos, a energia é algo que está presente em nossa vida. De hecho, em ocasiões, por exemplo, algumas pessoas podem confundir a energia como sou místico, creio em outras coisas. Não, a energia é algo que está muito presente em nossa vida. Tu podes ver esse vídeo agora porque existe energia. Tu podes ter esse telefone ou esse ordenador porque a energia nos proporciona a possibilidade de que tudo funcione. De hecho, para que uma coisa seja real, não? Tem que haver energia. Se não há energia, a coisa está, digamos, fora dessa realidade. Então, a resistência em si é algo que forma parte de todo. De hecho, se nós vamos à natureza, vamos ver que uma semilla ela vai ter a resistência da terra, ela vai ter a resistência da gravidade. E a resistência faz com que possa sacar o máximo potencial dessa semilla para que essa semilla possa brotar. E claro, haverão semillas que vão brotar e semillas que não vão brotar. E é muito interessante porque recentemente eu fiz um experimento que me haviam comentado. Eu tenho uma finca e havia plantado um árvore, não? E me dava conta que custava bastante crescer esse árvore, sim? Muitíssimo, tardava muitíssimo. Não sei se era que eu tinha mais pressa ou que realmente ele estava custando muito. Então, uma certa vez estava falando com um senhor e esse senhor me disse, bueno, eu comentei que eu tinha uma árvore e eu veia que esse tipo de árvore tinha um crescimento rápido, pero em verdade em minha finca estava tardando muito em fazê-lo. Então ele me comentou algo, ele disse, mira, tens que fazer uma coisa, tu vas correr uma pedra e vai atar uma pedra grande a uma das ramas dessa árvore, sim? Isso me pareceu um pouco raro, eu digo,
ata essa corda com uma pedra e verás como começa a crescer. Então isso me pareceu um pouco raro, pero bueno, pues eu não sei disso, não sei nada de agricultura, não sei nada disso, lo vou fazer. E de hecho lo hice, não? Não hice precisamente a pedra, lo que hice foi poner um hierro e atei uma corda um pouco apretada, e de repente, sem que eu me dera conta, ao longo das semanas comecei a dar-me conta que esse árvore começou a crescer com mais velocidade. E foi incrível, porque em um prazo de 3 semanas o árvore cresceu em uma velocidade que hacía 2 meses que não crescia. Então isso me chamou muito a atenção. ¿Por quê? Porque quer dizer que quando o árvore encontrou algo que começou a retener, foi quando ele começou a sacar o máximo potencial para crescer mais. E de hecho, bueno, foi um pouco fatídico esse experimento, porque resulta que eu me olvidei de desatar a corda e vino um vento e rompeu o árvore. E bueno, ele não se morreu porque volviu a salir, pero sim que o que havia crescido lo perdi por não haver tenido em conta de soltar a corda. Pero com esse exemplo que quero dar é que a própria natureza nos ensina que as situações de resistência estão para sacar o máximo potencial de uno. Pero no ser humano, nós chegamos a crer que isso é distinto. Muitas vezes encontramos resistência nas coisas e podemos justificar-nos dizendo que é assim, que não é possível, que é difícil, que eu nasci em uma família pobre, que eu não sei o idioma, que eu não he tenido essa oportunidade, que aquele sim nasceu, que aquele sim tem, que esse não é, que aquele deixa de ser. E realmente não é assim. Por quê? Porque nós somos pensantes e temos mais mecanismos que trabalhar de forma consciente, já que em diferença de um animal ou na planta temos a consciência de nossos limites. Isso é, aunque pareça mentira, nós outros somos os únicos seres que somos capazes de ter consciência de nossos próprios limites. Um animal, ele de forma geral, ele é estimulado por seus instintos de sobrevivência, aunque ao dia de hoje estamos percebendo que os animais estão tendo também um processo de evolução, pero basicamente esses animais têm um instinto na qual eles praticamente são guiados por esses instintos, não? Tanto o instinto de necessidade como o instinto de sobrevivência. Nós outros também temos esses instintos, pero temos um aspecto um pouco mais que é a consciência de nossa própria consciência. E é dizer, somos os únicos animais em todo esse mundo que somos capazes de ser conscientes que nos vamos a morrer. E isso nos dá uma ventaja, mas também uma desventaja no momento de tratar com nossa resistência, já que muitas vezes, ao não ser consciente do porquê dessa resistência e o significado por qual a resistência existe, nós podemos ir postergando nossa vida de forma contínua, quitando importância, justificando-nos e de repente nos dar conta que a vida se foi. E é muito interessante porque eu, como terapeuta, durante muitos anos acompanhando pessoas, uma das coisas que mais me ensinou nesse caminho é que cada situação que eu he tratado e acompanhado e aprendido algo, pero posso dizer, sem medo de equivocar, onde mais he aprendido foi quando he tratado com pessoas maiores de 70 anos. Porque quase sempre essas pessoas, uma conversação, um acompanhamento, uma orientação qualquer não serve. Porque essas pessoas já estão fora de uma perspectiva de futuro, é dizer, uma pessoa de 80 anos, tu não podes falar de, mira o futuro assim adelante, tudo o que podes lograr, tudo o que podes fazer. Não é assim. Essa pessoa chegou a essa idade e sua perspectiva de futuro diminui. É dizer, nós outros somos seres que estamos presos em um lugar onde se chama espaço-tempo e o tempo é limitado. Pero muitas vezes só nos vamos dar conta que hemos sido vítimas da resistência quando chegamos allá adelante ou quando vivimos uma situação de muita privação. É quando nos damos conta porque o espaço e tempo sai à tona em dizer que já não há tempo. E aí é quando nos damos conta que saca de nós outros uma possibilidade maior. Pero, como eu te digo, he aprendido muitíssimo com as pessoas maiores, porque quando uma pessoa chega aos 80 anos não estando a um estado, digamos, de satisfação consigo mesmo, aquela pessoa postergado sua vida, a se justificado a si mesmo, essa pessoa chega aí com muito arrependimento. E arrependimentos são sentimentos muito difíceis. Por quê? Porque já não há nada que consigas tu criar para poder taponá-lo ou quitá-los de ti mesmo. Não? Então eu digo porque he aprendido muitíssimo com essas pessoas e de hecho, um poderia dizer, é verdade, é uma condena, e não é uma condena porque sim, é certo, com essas pessoas é onde mais he aprendido e onde mais também he tenido consciência da necessidade da espiritualidade, porque quando chegas a esse nível
que tu já não has conseguido lidar com tua própria resistência, chega também o momento que tu tens que ter uma visão sobre a transcendência, é dizer, nadie que nasceu vai estar aqui eternamente, nos vamos de aqui, mas temos que estar preparados ou ter minimamente uma percepção dessa espiritualidade, é dizer que nada é só o que vemos, que oímos ou que sentimos. Então, de hecho, eu aprendi muitíssimo sobre a espiritualidade com pessoas em essas condições. Pois nada, vamos a 3 aspectos que eu he considerado, sobretudo para as pessoas que queiram empreender, já que estamos vivendo uma época onde, bueno, ao dia de hoje, não? Porque quizá tu veas esse vídeo dentro de 4 anos e diga, bueno, já não estamos nessa situação, mas sim é certo que o empreendimento é algo que sempre é atual. Porque empreender é criar, empreender é conectar realmente com um potencial dentro de ti, que é levar-te a um seguinte nível, é mirar as condições, as situações, não como dificuldade, não só como resistência, mas sim como brújula, é dizer, se aqui estou resistindo, é aqui onde há um potencial para que eu vá. Se eu aqui estou resistindo, é que aqui tenho que aprender, e aqui também, onde aprendo, posso ensinar. Então, esse empreendimento é algo que, sim, podes ver como um negócio, mas o empreender é empreender uma nova vida, empreender cambios, empreender uma nova relação, empreender um crescimento personal ou empreender uma empresa, já que as pessoas que são empreendedoras têm sempre uma tendência maior a ter uma relação distinta com a resistência, sim? De hecho, todos nós outros podemos ser empreendedores desde que decidimos fazer um percurso de crescimento interno, sim? Então, um dos primeiros pontos que eu quisera que tu veras em conta, imaginar que tu tens um projeto que tu estás querendo sacar à tona, que é um projeto que de toda a tua vida tu sempre has imaginado, sempre has, digamos, tenido uma certa tendência em querer levá-lo a cabo, não? E quando eu digo projeto, pode ser começar a ensinar, ou passar a ser um cambio de profissão, ou quizás simplesmente levar a cabo aquele conhecimento que tu já tens, pero não sabe de que forma ir ao seguinte nível. Então, de hecho, muitas vezes uma pessoa pode ter, por exemplo, em mente uma situação e de repente, quando começa a pensar em isso, se congela. Então, o que ocorre aí? Vale? Eu vou dar 3 pontos, pero esses 3 pontos é simplesmente para que tu possas entender que pode ocorrer contigo, pero também pode ser outros fatores. Pero quase sempre existem 3 níveis. O nível primeiro é o nível mental, depois é o nível emocional e depois é o nível da ação, sim? Esses 3 níveis podem afetar. Então, vamos começar primeiro com o nível mental. Quando tu pensas, vai ativar dentro de ti emoções, sim? E, de hecho, essas emoções é natural, porque todos nós pensamos, vamos suscitar emoções. E quando eu digo suscitar, quer dizer que há já algo dentro que solamente se aflora, sim? Então, a primeira forma de aflorar é quando tu começas a comparar-te. Se tu te comparas, começas a ver pessoas que já estão levando a cabo isso que tu tens desejo de fazer e te começas a comparar e dizer, que va, impossível, eu não tenho essa forma de ser, essa pessoa hace muito bem, que va, eu não vou conseguir ser melhor. Então, quando tu começas a comparar, tu já está saindo totalmente fora do foco real. Por quê? Porque realmente a comparação, como suelen dizer, é uma coisa odiosa. Porque a comparação quer dizer que tu estás querendo ser melhor do que uma pessoa ou simplesmente crendo que solamente existe essa forma de ser. E realmente não é assim. Quizá existem pessoas, vale, que estão querendo, pero a forma como essa pessoa lo transmite só vai chegar a um número de pessoas, igual que vai passar contigo escutando essa informação. Quizá te reconozcas com o que estou dizendo, ou quizá não. Quizá, bueno, isso não tem importância e não passa absolutamente nada. Por quê? Porque eu estou totalmente seguro que haverá um grupo de pessoas específicas que vão escutar essa informação e se vão ver realmente, se vão reconhecer com essas condições e aqui é onde tenho que ter em conta. Então, se a comparação é quando tu crias dentro de ti uma emoção em la qual tu te limitas, não? Por quê? Porque tu estás querendo superar ou creendo que és menor do que essa pessoa que já está sendo. E de hecho, é totalmente equivocado, porque quando tu comprovas que alguém já está sendo, o fator positivo é que a pessoa está comprovando que é possível. Pero quando tu te comparas, tu estás vendo o impossível que para ti é. Então, essa resistência é já uma brújula, que quer dizer que sim, é por aí, se resiste. Por quê? Porque de forma geral, nunca vai haver resistência em algo que não é importante para ti. É uma questão lógica.
Se algo não é importante, tu não vas ter resistência. Se tu não queres comer carne, tu não vas resistir, simplesmente tu não te interessa. Pero se te gusta a carne e não podes comer nesse momento, quanta resistência vai sair de aí? Uau, muitíssima. Então chegará um momento que tu te vas dar conta, porque a resistência sempre está onde tu maior potencial pode sair. Outro fator importante em essa direção, quando tu pensas em um projeto, é que te vas também poder quedar preso em la infravaloração. Eu não tenho toda a preparação, não sei falar com essa pessoa tem mais facilidade que eu não sei o idioma, mira meu acento, mira como é minha cara, mira como é... Isso que quer dizer que a autoestima e a autoconfiança está sendo afetada porque tua autoimagem não está bem posicionada. Então, a autoimagem quer dizer que há fatores internos, inconscientes, e que todos temos, ¿vale? Pero essa resistência também está dizendo que há trabalho interno que fazer, e esse projeto que tu estás querendo está dando para ti a brújula de dizer, há coisas dentro que é trabalhar para que tu vayas nessa direção. Depois, o outro fator é a autoexigência. Isso é, a autoexigência. A autoexigência é muito comum em las pessoas que querem ser o melhor, ¿sí? E é muito interessante porque tem muito valor querer ser o melhor e sacar o melhor de ti mesmo. Pero a autoexigência chega um momento que tu pode chegar a ser inhumano contigo mesmo. Ao ponto que a autoexigência chega a que tu queres ter a perfeição total. E uma das coisas que há que ter em conta, e como já he dicho em vídeos anteriores, nós somos seres humanos porque somos imperfeitos. E a imperfeição que quer dizer? Igual que a resistência, quer dizer que a resistência está aí para que saquemos o máximo potencial, a imperfeição está aí para que nós podamos ser mais humildes, ¿sí? Porque se nós formos perfeitos, seríamos seres insuportáveis. De hecho, já somos para outros seres nesse mundo insuportáveis, porque creemos ser donos do mundo e verdadeiramente nos damos conta que não somos donos do mundo, hasta que o mundo nos disse que não somos. Quando vem um huracão, quando vem uma erupção, quando vem algo que não podemos controlar, nos damos conta que não somos donos do mundo. É dizer, absolutamente todo que existe no mundo tem um processo. Aunque podamos algumas vezes avançar um pouco mais rápido em algum processo, em outros, quizá, como o exemplo que é dado no princípio, pode ser que o árbol cresça rápido, mas quizá tarde em dar frutos. Então, se saberá o processo e é natural aprender a respeitar o processo. Se tu das prisas de um lado, quizá vai ralentizar do outro, e isso é natural. A coisa está que a paciência é a compreensão de que os processos existem. A paciência também é o reconhecimento de nossas debilidades. A paciência é identificar nossas limitações e, pouco a pouco, ir dando soluções a eles. E esse fator é um fator também que é importante, madurez e paciência. E aqui é onde é a autoexigência. O terceiro ponto, que já estás nesse segundo nível movendo-te, haciendo, e aí entras com a autoexigência. Não, tem que ser porque é a hora que eu não hice, porque tenho que fazer mais aquilo. E há vezes que a pessoa pode levar a um nível hasta enfermar-se a si mesmo, porque a pessoa é implacável consigo mesmo, ¿sí? A pessoa pensa que para lograr tem que sofrer. De hecho, que ocorre com muitas vezes pessoas que creem que para amar tem que sofrer. E não é assim. A autoexigência, em verdade, é porque a pessoa não está valorando-se a si mesmo. De hecho, há uma certa crença de imaginar que para que uno logre algo tem que sofrer. Eu não estou dizendo que não haja uma necessidade de esforço, mas há uma diferença entre esforço e sofrimento. De hecho, eu he hecho um vídeo aqui que podes mirar aqui arriba, que se titula Qual é a diferença de dolor e sofrimento, que podes ir ali para que tu veas, ¿sí? Então, esse sofrimento em verdade é porque a pessoa está sendo uma exigência, crendo que tem que ser dessa maneira e generando dentro de si emoções. Então, nesse caso, por exemplo, a autoexigência pode causar muitíssimo sofrimento à pessoa e chegando a esse ponto que a pessoa não consiga resistir. Muitas vezes está enfermando, ¿sí? E a pessoa vai a esse terceiro nível, a pessoa logra passar desse primeiro nível e empieza a levar mais em prática, levar a ação, a continuidade, superando um pouco essa necessidade de madurez, essa paciência, essa autoexigência, e a pessoa chega a
esse terceiro ponto que é chegar e seguir adelante, não? Nesse terceiro ponto, há uma necessidade de aclarar o que realmente querem, porque muitas vezes as pessoas podem sair adelante querendo algo, pero não han empezado realmente marcar um plano, planificar, marcar objetivos e metas. E é muito comum, digo porque eu personalmente he falhado muito nisso e cada vez mais é onde tenho trabalhado mais e mais, porque todos nós solemos fazer uma resistência, que é o motivo desse vídeo. A resistência, o que é? A resistência é essa força interna que está querendo resistir que tu vayas aonde puedes superá-la e que puedes manifestar um processo maior de tu ser. Então a resistência o que vai ser é buscar que tu deixes de ser, que tu sepas que tens que marcar, que tu sepas que tens que poner tus objetivos e tus metas e não fazê-lo. E nesse sentido, por exemplo, isso pode causar muitíssima frustração, porque às vezes a pessoa está haciendo, e claro, isso suele passar muito comumente, porque há uma diferença da mentalidade de uma pessoa que trabalha a uma pessoa que é empreendedora. Uma pessoa que é empreendedora, ela está buscando fazer o máximo possível das coisas que lhe dêem resultado e deixar de fazer solamente as coisas que está acostumada a ser. E muitas vezes uma pessoa pode ter um problema com essa transição de empreender e de ser empregado, porque a pessoa crê que quanto mais trabalhe, vai estar indo bem, e não é assim. Por isso é importante marcar objetivos e metas, porque te vai centrar tua atenção em lo que realmente tem importância, lo que é imprescindível, senão tu vas estar perdido. Segundo aspecto que é importante nesse terceiro nível, quando já estás querendo empreender, é aprender a cambiar problemas por oportunidades. Sim, parece uma coisa tonta, pero não é tão assim. Nós temos a costumbre de repetir como loros coisas que quizá nem sabemos o significado. De hecho, eu os digo porque eu mesmo me surpreendi em minha juventude, quando eu comecei a estudar outro idioma e aprendi sobre a etimologia das palavras e comecei a descobrir significados de coisas que eu jamais imaginava. Eu estava acostumado a repetir as palavras, mas não sabia a origem de onde veniam essas palavras. Então, aprender a cambiar significado de problema para oportunidades é saber que toda situação vindo desde a resistência, todo problema, em verdade, traz uma oportunidade que tu superes tu própria resistência, de que tu puedas superar-te a ti mesmo, seja emocionalmente, seja mentalmente, seja em uma nova forma de atuar, uma nova forma de fazer algo, ou uma nova forma de aprender algo. Então, quando tu cambias problemas por oportunidades, tu estás dando a oportunidade de avançar, de fazer um crescimento personal. E esse crescimento personal é uma coisa que há duas coisas que nadie pode fazer por ti, que é desejar e decidir. Se tu não desejas, se não decides, puedes poner o nome que seja, que não vai servir para absolutamente nada. Outro fator importante quando estás nesse terceiro nível que pode ocorrer a resistência é que deixas de evaluar as coisas e solamente estás fazendo, solucionando problemas e chega um momento que entras em esgotamento. Como eu disse no princípio, é uma mentalidade que resiste em cambiar, sim? De hecho, há um funcionamento básico de sobrevivência de nosso inconsciente, é que todo que já é conhecido sempre vai ser uma resistência por algo novo por conhecer. Por quê? Porque nosso inconsciente o que hace é o seguinte aspecto, vai pensar: eu prefiro estar aqui no malo, onde já conosco e sei sobreviver, de que ir a uma situação nova que não conosco e quizá pode estar em risco de sobreviver. Assim pensa nosso inconsciente. Por isso, evaluar as coisas é importante, porque aprendemos a ir assim a uma visão nova da resistência. É ter em conta que esses aspectos do nosso inconsciente estão resistindo porque há uma parte de sobrevivência que quer, por programação, manter a espécie, pero nos está sendo viver uma vida medíocre, em la qual não vai chegar adelante, só vivendo frustração e arrependimento. Pero por quê? Porque por sobrevivência nos mantém preso ao desconhecido.
E outro fator importante que é nesse terceiro nível, quando uma pessoa quer empreender algo novo, é ter em conta, por exemplo, que uno tem que marcar o que são as atividades que vai fazer. Por quê? Porque de hecho existem formas distintas de que uno pode evaluar as atividades, não? Então, por exemplo, existem coisas que são importantes e urgentes, existem coisas que são urgentes e importantes, ¿sí? Então, não é o mesmo? Não. Há coisas que são importantes e urgentes, é dizer, tem muita importância e há que fazer já. Há coisas que são urgentes, é dizer, sobrevivência, e têm um nível de importância allá adelante, ¿sí? Há coisas que têm, por exemplo, que não são importantes, mas são urgentes, é dizer, há coisas que agora mesmo não são importantes, mas há que fazê-lo, porque senão não vai poder ter o seguinte passo. E depois há coisas que não são importantes e não são urgentes, que aí muitas vezes gastamos energia também e ponemos como prioridades e realmente não são. Então, aprender a evaluar é saber gestionar essa energia emocional. De hecho, como eu disse no princípio, todo começa primeiro internamente para depois ser interno. Então, todo começa do que pensa, do que sente, para depois a ação. Se não haces essa avaliação interna, então também podes bloquear-te aí com essa resistência. Então, uma coisa importante que eu vou dar como recomendação é: vamos ter em conta, por exemplo, como eu disse antes, há coisas que são importantes e urgentes, há coisas que são importantes e não urgentes, há coisas que são não urgentes e importantes, e há coisas que são não importantes e não urgentes. Então, o que passa? Quando sabemos evaluar isso em nossas tarefas diárias, vamos começando a ter consciência de onde suele estar as resistências inconscientes também. Então, um exemplo que quisera dar, um exercício que quisieras, é: vamos pensar em um mundo ideal, vamos pensar em uma ideia de que tu vas poder fazer todo o que tu quieras, ¿sí? Então, quais seriam as coisas urgentes, ¿vale? Que tu poderias estar delegando a outras pessoas? E quais seriam as coisas, por exemplo, importantes, mas não urgentes, que tu também poderias estar delegando a outras pessoas? Então, quando tu pensas em isso, tu te quedarias aquelas coisas que praticamente teriam menos peso para ti, vale? E de hecho, quando tu está com coisas que têm menos peso para ti, tu tens mais possibilidades de fazer o trabalho com tua resistência interna. E um fator que é importante, que de hecho quero recomendar a vocês um livro. O livro se chama La Guerra del Arte. La Guerra del Arte. Depois vou pôr aqui na descrição do vídeo, e que é um livro super fantástico, que dá uma visão super guapa sobre esse aspecto que estou dando. E um dos pontos interessantes que habla sobre a guerra del arte é sobre a resistência que há dentro de nós. Pero um fator que quisera que tiver em conta, e que nesse livro habla sobre a capacidade que nós temos que reconhecer o que não é, que está em nossos sentidos, que podemos ser conscientes. É dizer, se eu te pergunto, de onde vêm tus pensamentos? Uno não sabe decidir de onde vem. Pero de hecho, quando esses pensamentos estão alinhados com um significado, com umas emoções, com uns valores, há umas energias que te dão inspirações. E é interessante saber porque, por exemplo, não poderia dizer: ai, que inteligente essa pessoa. Não, essa pessoa é um canal de algumas ideias que foi, digamos, ela conseguiu lograr ser, como dizer-te, decidiu lograr ser validada por ela mesma a capacidade de receber essa energia que manifesta. Então, um exemplo seria o exemplo de Beethoven, não? Onde poderia dizer: ai, Beethoven foi uma pessoa impressionante, não? Com todas as dificuldades que tinha, foi capaz de criar essas músicas clássicas incríveis, não? Que quedou, digamos, acima do tempo e do espaço. De hecho, porque nós vivemos em um mundo onde estamos limitados por o tempo e o espaço, mas quando nós rompemos a resistência, conseguimos darmos conta que o que nós manifestamos aqui pode superar o tempo e o espaço, não? Então, Beethoven é um exemplo, não? É dizer, quando eu falava com Beethoven e perguntava a ele de onde é que ele sacou essas composições, ele dizia que não sacou nenhuma parte, a ele lhe chegava. Então, isso quer dizer que Beethoven
ele era um canal que manifestava isso. Então, o que passa? Ele conseguiu romper uma resistência e conseguiu isso chegar aqui e manifestá-lo, não? E se nós vamos a nomes de pessoas, não? Como por exemplo Sócrates, não? Essa pessoa também conseguiu manifestar coisas que rompeu o espaço e o tempo. E é dizer, nós estamos a 2000 e poucos de anos, quase 3000 anos, de que existiu Sócrates, mas todavia suas ideias são presentes, são atuais. Por quê? Porque ele, sendo uma pessoa que estava limitada no tempo, ele conseguiu conectar com algo que criou no espaço e no tempo e superou o espaço e o tempo. Então, esse é o nosso trabalho com as resistências, aprender a ter uma relação melhor com nossas resistências e saber que aí está a brújula, que se há resistências aí que temos que ir, e aí se superamos, conseguimos manifestar uma energia maior que vai superar o espaço e o tempo. De hecho, isso faz que as coisas tenham realmente um valor maior, não? De hecho, vamos ver que as coisas que realmente são imortais, não são imortais porque siguen viva como carne e hueso, mas siguen viva por la pessoa que conseguiu manifestar, não? Então, a resistência traz consigo esses fatores e quisiera que tu veras em conta, vale? Quisieras muitíssimo que romperas a resistência e puderas comentar. Comenta o que te ha parecido esse vídeo, o que é que essa informação te chegou, de que forma é que isso pode ser útil para ti, essa visão se tu la tenias, e se tu tens alguma visão sobre a resistência, quisera que la compartilhas. Me encanta realmente que compartas e que me digas o que te ha parecido, até mesmo para que eu siga podendo fazer novos materiais e novo conteúdo, ok? Pois muitíssima graça, um abraço muito forte e, bueno, se pode dar um like para que sigamos aqui esse caminho e comparte essa informação para alguma pessoa que considera que pode ser importante, ok? Um grande saludo, um forte abraço e até o próximo vídeo e tchau!